Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 24 de novembro. Estamos entrando aí na reta final do mês de novembro já, né? Hoje, sexta-feira, eu, Pastor Fábio, estou aqui para trazer mais um devocional para você, para que você possa aprender, para que você medite, para que você cresça, se fortaleça e consagre o seu dia ao Senhor. Se você gosta de mensagens desse tipo, se você gosta de mensagens que fala da Bíblia, que fala de Deus, que traz ensinamento, que faz você pensar, se inscreva em nosso canal. Bom, inscreva-se no canal, comente, compartilha e curta. Você com certeza vai ajudar muito o nosso canal fazendo isso e é gratuito, tá bom? Não esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Agora, se você já é inscrito, claro que eu vou pedir esse favorzinho. Os 3C é o comente, compartilha e curte, né, os nossos vídeos. Quando você faz isso, com certeza o YouTube vai poder direcionar o nosso vídeo para mais pessoas e nós conseguimos ativar o algoritmo do YouTube. Amém? Faz isso pra gente, nos ajude. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje, então, nosso devocional de hoje, do dia 24 de novembro. O tema de hoje é libertação das trevas aos prisioneiros. Ou seja, nós vamos falar de libertação hoje, queridos. Nós vamos falar de libertação. Pastor, por que nós vamos falar de libertação hoje? Amados, eu estava na oração da meia-noite e eu não tinha gravado ainda o devocional do dia de hoje. Então, no meio da oração, Deus me deu um direcionamento, me trouxe algumas visões na oração da meia-noite, né? Com alguns irmãos que ali estavam, e Deus ele mostrou para mim, no finalzinho daquela oração, falou: hoje eu estou entrando com livramento, com libertação. Hoje eu estou desfazendo a obra das trevas na vida desses que estão aqui. E eu comecei a entender, queridos, que Deus, a forma que Deus ele trabalha. E hoje é o dia que ele quer que, além de ele estar desfazendo as obras das trevas, ele quer que a gente também possa trazer instrução, palavra, direcionamento sobre libertação no mundo das trevas. Daí você pode pensar assim, mas pastor, existe aprisionamento espiritual? Existe essa prisão no mundo das trevas? Sim, existe sim, embora a palavra prisão nos faça lembrar o quê? Um lugar onde você fica aprisionado, obviamente. Né? Você fica preso, você fica contido, você não consegue se mover, você não tem liberdade. A mesma coisa acontece, amados, no mundo espiritual. O mundo espiritual, né? O mundo espiritual, para poder agir no mundo, ele precisa de um corpo, ele precisa de corpos humanos, como nós. Senão ele não age. E como que ele age? Ele age induzindo as pessoas ao erro, ao pecado. E esses erros, pecados, transgressões, né, da palavra de Deus, pode levar essa pessoa a um nível de aprofundamento com o mundo das trevas e chegar ao aprisionamento. E eu vou mostrar para você isso na Bíblia, onde o próprio profeta Isaías, ele traz ali uma profecia messiânica, e dentro dessa profecia messiânica, ele ainda traz ali alguns pontos, ele não traz todos, obviamente, senão ia montar outra Bíblia, né? Mas trouxe alguns pontos importantes, né? Corriqueiros, que aprisionam pessoas. Ok? Então vamos lá. Isaías capítulo 61, verso do 1 ao 3. Vai dizer assim pra gente, Isaías 61, verso do 1 ao 3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Queridos, esse é um texto tremendo. Guarde esse texto com você. Quando você ouvir falar sobre libertação, tá? Libertação das trevas, aprisionamento nas trevas, você vai lembrar desse texto de Isaías 61. E, dentro desse contexto, o profeta Isaías estava falando de quem? O profeta Isaías estava falando da vinda de Jesus. Por isso que é uma profecia messiânica, fala do Messias. E fala que o Messias ele foi ungido para isso. Ele foi incumbido de vir à terra para isso. Para poder trazer boas notícias aos pobres. Quando fala pobres, não está falando de pobre que não tem condição financeira. Está falando de pobre num sentido espiritual. Ou seja, todo ser humano é pobre espiritualmente. Todo ser humano é pobre espiritualmente. Não existe nenhum ser humano rico espiritualmente. Todo ser humano, ele é pobre espiritualmente. Então Jesus veio para esses pobres, ou seja, veio para todas as pessoas na terra. E enviou Jesus Cristo para cuidar daqueles de um grupo especial. Embora ele tenha vindo para todo mundo, mas ele veio especificamente para trazer essas boas notícias, principalmente para um determinado grupo de pessoas. E que grupos são esses? Um grupo que se encontra com o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? O coração quebrantado ele tem uma característica de arrependimento e necessidade de ajuda. Tá? O coração quebrantado é esse. Ele sabe que alguma coisa está errada, que alguma coisa está errada com ele, que ele fez, e ele fala, eu preciso de ajuda. Diferente de um coração orgulhoso. O coração quebrantado é um coração que aceita ajuda. Então Jesus ele veio para esses que querem ser ajudados, que veem algo de errado e que precisam ser cuidados. Jesus Cristo veio para anunciar, trazer essas boas notícias, especificamente também, embora seja para todo mundo, mas para esses específicos que estão com o coração quebrantado, que reconhece Jesus, que reconhece suas falhas, os seus erros e fala, eu preciso de ajuda, tem alguma coisa errada comigo. E daí você pode perguntar assim, que coisas erradas são essas que pode levar essas pessoas para um aprisionamento nas trevas? Né? Então vamos lá. A libertação das trevas aos prisioneiros, né, fala daquelas pessoas que já estão no aprisionamento. E aquelas pessoas que estão prisioneiras, elas reconhecem que precisa de ajuda. E essas pessoas, elas têm algumas características. Claro que eu não vou falar todas as características, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou citar algumas que o profeta Isaías trouxe dentro dessa profecia messiânica. Por exemplo, a tristeza. Mas não é uma tristeza qualquer. É uma tristeza profunda. Onde hoje, por exemplo, nós poderíamos falar da depressão, da ansiedade, do pânico, dos transtornos que existem. Pastor, mas isso não é somente físico? Aí que as pessoas muitas vezes não entendem o que é aprisionamento no mundo das trevas. Quando as coisas acontecem nas trevas, queridos, quando o inimigo age no mundo das trevas, ele vai agir sobre um ser humano, levando ele, induzindo ele a entrar num lugar onde vai gerar algo físico nele. E no caso, a tristeza, a depressão, a ansiedade, o pânico e todo tipo de mal e de transtorno.
E eu costumo dizer que, espiritualmente falando, porque eu sou pastor, eu falo de coisas espirituais, que na sua grande maioria de transtornos emocionais, ela vai ter um grande percentual de aprisionamentos no mundo das trevas. Ok? Outro ponto que a Bíblia nos coloca no verso 3 é quando Deus ele fala ali da restauração, né? E ele fala que vai dar uma coroa, né? Uma bela coroa, em vez de cinzas. Por que em vez de cinzas? Queridos, as pessoas naquele tempo, quando elas iam jejuar, ou quando alguma notícia ruim chegava na casa dela, perdia um filho, perdia um marido, perdia uma esposa, perdia, sabe? O que eles faziam? Eles rasgavam as suas vestes e pegavam cinza e jogavam sobre as suas cabeças. Era um sinal de tristeza, um sinal que alguma notícia ruim estava chegando na casa deles. Esse sinal também mostra que quando você recebe notícias ruins na tua casa, perdas inesperadas, mortes prematuras, causas espirituais. Pode ter causas espirituais. Espírito deprimido, um espírito de depressão. Também voltamos a falar daquela tristeza profunda, daquela depressão. Na tristeza, fala de doença física, né? Doença física, doença emocional. Quando fala de espírito deprimido, está falando de uma depressão que ela foi ocasionada por um trauma na alma. É diferente. Alguma situação que aconteceu na infância, alguma situação que aconteceu no casamento, no relacionamento, marcou aquela pessoa e a pessoa tem aquele espírito deprimido. Ela fica resistente, não quer casar de novo, não quer ter um relacionamento, tem medo de altura, tem medo de sair na rua, ela aconteceu algo, tem medo de dirigir, não consegue tirar uma CNH, por exemplo. Ok? Então são situações que o profeta Isaías ele vem trazendo que mostra características de aprisionamento. No verso 4, ele fala sobre uma característica de aprisionamento no mundo das trevas, queridos, muito interessante, que é o bancarrota. O bancarrota, o que é o bancarrota, pastor? O bancarrota é quando a pessoa ela perde tudo que ela conseguiu conquistar do nada. Do nada acontece uma coisa, ela perde tudo. Ela perdeu tudo. Por isso que aqui fala, né, no caso da restauração, aonde Deus, né, o próprio Jesus Cristo, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Ou seja, eles perderam tudo que eles tinham. Eles foram tirados dali, foram expulsos dali, foram roubados, eles perderam tudo que eles construíram. É o bancarrota. Muitas vezes você teve uma pessoa que teve muito dinheiro e do nada perdeu tudo. Ou pouco que você tinha, que você conquistou, que estava ali estabilizado, do nada você perdeu. É o bancarrota. E daí fala também sobre situações também almáticas. Fala sobre vergonha que sofreu, humilhações, roubo, maldade, infidelidade. E a gente poderia citar várias outras situações que levam a pessoa a ser aprisionada no mundo das trevas. E Jesus Cristo, ele veio, queridos, para isso, para trazer libertação das trevas aos prisioneiros. E quando que acontece essa libertação das trevas aos prisioneiros? Quando que acontece esse ano da bondade do Senhor na vida do ser humano? Quando ele entende que ele está aprisionado, quando ele entende e ele vê que ele precisa de ajuda, quando ele tem um coração quebrantado. Tem muitas pessoas que acham que essa libertação acontece quando você crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando se batiza. E na verdade não, porque você pode aceitar Jesus, crer em Jesus, ser batizado e não ter um coração quebrantado, um coração que reconhece que precisa de ajuda, um coração orgulhoso ainda. Muitas vezes precisa um determinado tempo para a pessoa entender, olha, eu vim para a igreja, estou com Jesus, oro a Deus, leio a Bíblia, vou no culto, participo da ceia, por que a minha vida não muda?
Por que que eu ainda sinto esses sintomas de tristeza, depressão, doenças, né? Acontece coisas inesperadas na minha vida, bancarrota, né? Humilhação, roubo. Eu ainda sou ainda eu sou ainda aquela pessoa que sofre com tudo isso ainda, porque a pessoa ainda não entendeu que ela precisa abrir o coração dela e falar: eu preciso de ajuda, Pai. Eu reconheço que eu passei por tudo isso. Muitas dessas coisas foi por minha culpa, pelos meus pecados, porque tudo isso que eu falei aqui, queridos, ele é ocasionado por quê? Porque o mundo das trevas induz você a um erro, a um pecado, a uma transgressão, e a consequência disso vai acontecer no quê? No corpo, na alma, na mente da pessoa. E aprisiona essa pessoa, leva essa pessoa a um cativeiro espiritual, leva essa pessoa para um aprisionamento espiritual. Mas quando ela reconhece, não, eu preciso de ajuda, e isso que o senhor falou, pastor, acontece comigo, é hora de você abrir o coração, um coração quebrantado, falar: eu preciso de ajuda. E daí você vai procurar ajuda, com certeza, de um pastor, de uma pessoa que trabalha com libertação, como eu e a pastora Rita, e nós vamos poder ajudar você a viver esse ano da bondade do Senhor, aonde Deus ele traz restauração na sua vida. Traz restauração, traz cura e libertação das trevas a quem estava prisioneiro. Amém? Eu creio que em pouco tempo eu consegui explicar algo que muitas vezes num seminário eu demoro aproximadamente 1h30, 2 horas. Amém? Eu espero ter explicado de uma maneira minuciosa, porque eu tentei explicar com o máximo de carinho possível para que você entenda. Porque muitas vezes você está na igreja há tanto tempo e está passando por situações que você não entende por que você está passando. E você só está passando isso, queridos, porque você precisa agora viver esse ano da bondade do Senhor na sua vida. O que é esse ano da bondade do Senhor na sua vida? É esta libertação das trevas aos prisioneiros. Onde muitas vezes você está aprisionado em algum lugar, mesmo sendo cristão, mesmo sendo uma pessoa devota de Deus, assim, né? Aquela pessoa firme na oração, na fé, e que você agora só precisa ser liberto para que você possa viver a plenitude de tudo isso que Deus tem para nós. E para encerrar, eu quero ler o verso 10 do capítulo 61 de Isaías, que diz: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-me a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. E nós sabemos que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos parte da noiva de Cristo. E se tornar parte da noiva de Cristo faz parte desse manto de justiça, dessa veste de salvação que Jesus coloca em nós quando ele nos liberta das trevas, né, e das prisões onde nós nos encontrávamos. Amém? Vamos orar, queridos? Querido eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, Pai, que o Senhor tem trazido essa palavra de entendimento para nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem trazido uma palavra aonde o Senhor quer manifestar o ano de bondade na vida desse irmão, dessa irmã, desse visitante, desse novo inscrito que está vindo ao nosso canal, que muitas vezes, Pai, não consegue compreender o porquê, mesmo sendo cristão, batizado, tomando a ceia, estando na igreja do Senhor, passa por determinadas situações, se repetem algo na sua vida, porque muitas vezes acaba perdendo determinadas coisas, porque continua sofrendo em determinadas áreas da vida, é porque não entendeu esse texto, essa profecia messiânica do teu servo Isaías, Pai. Que essa palavra de hoje, essa palavra que o Senhor me inspirou, Pai, possa trazer entendimento e que esse irmão e essa irmã possa decidir, Pai, decidir
a viver esse ano da bondade do Senhor na vida deles. Que eles possam decidir, Pai, a realmente ver, entender, compreender, deixar de lado todo o orgulho e ter esse coração quebrantado, para que possam ser livres de todo cativeiro e que eles possam ser libertos das trevas, das prisões a qual eles se encontravam. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos e louvamos o teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e até mais. Tchau, tchau.